Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da nossa casa. É uma alegria receber todos vocês. Hoje a gente está fazendo uma espécie de abertura da comemoração dos 30 anos do Núcleo Espírita, que vai ser em março. Então, durante esses próximos meses, fevereiro, março, a gente vai ter alguns eventos comemorativos, que é uma data muito importante, né? Eu mesmo fiz 30 anos esses dias atrás, e foi muito marcante. Amém. Então, a gente vai comemorar bastante, né, essa passagem. E hoje a gente está dando início a esse compromisso com Joana de Ângeles. Já existe na casa um curso que trata da série psicológica, que trabalha todas as obras da série psicológica da Joana de Ângeles. E em breve o pessoal está prometendo um seminário, que também vai ter essa abordagem dos temas da série psicológica. Então hoje a gente vai comentar e conversar um pouquinho sobre esse estudo. E aí a pergunta que fica é: por que estudar Joana de Ângeles? Né? Qual o propósito disso? Na verdade, a proposta de estudar a Joana está muito afinada com todos os postulados da doutrina espírita. Perfeitamente afinada. E quando a gente fala os postulados, a gente lembra, né, da crença em Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, dos planetas, da pluralidade dos planetas habitados. Então, Joana está muito, muito dentro da doutrina. Espiritismo e ciência, na verdade, se complementam, né? Se completam. Quando Kardec estava trabalhando a Revista Espírita, no subtítulo da revista, ele colocou o termo Jornal de Estudos Psicológicos. Ele já dava a entender a importância da gente estudar a alma como um todo, e não em partes. Ele estabelece pontes entre o pensamento espírita e a psicologia, o que é muito importante. A obra de Joana vem complementar a sua sintonia com o espiritismo, com o pensamento espírita. E ela dedica uma atenção especial à análise do comportamento de Jesus e dos seus ensinamentos. Vem também auxiliar a gente na construção do homem integral. Homem esse que todos nós temos e somos em potencialidades. São 16 títulos, né, da série psicológica, que merecem um estudo aprofundado por parte de todas as pessoas que desejam conhecer um pouquinho mais a fundo a alma humana e nós mesmos. Então fica aí o convite para o seminário, né? Quando a gente for fazer, a gente vai fazer essa abertura. Eu vou fazer a nossa prece de forma diferente. Essa semana o Carlos me fez um pedido especial e falou assim: como você vai fazer a abertura de Joana, a gente podia cantar uma música de Joana. E aí a gente para e, puxa vida, né? Era difícil pegar uma música de Joana, que foi feita no movimento espírita, e tocar com a mesma qualidade deles, assim, de última hora. E aí eu fui ousada, eu falei: eu acho que vou fazer uma canção em homenagem a Joana. E aí eu passei a noite pensando em Joana, na história da Joana, e a gente vai fazer uma prece diferente.
por amor, outra vez nós aqui iluminando. Quando o final estava perto, a voz veio lhe afrontar. Seu Cristo só ensinou a morrer, e Joana naquela manhã nos afirma que ensinou a amar, vos amar foi demais. Recordações reluzentes, mil emoções diferentes, recordações reluzentes. Ela com um olhar diferente. Para nossa Joana. Boa noite. Como ele falou, essa noite é a noite de homenagearmos Joana de Ângeles. E alguns grupos radicais do nosso movimento dizem que não há essa necessidade de estudar Joana, somente Kardec. Mas aí nós temos que lembrar que se uma das encarnações de Joana foi como Joana de Cusa, que caminhou com Jesus, estamos homenageando uma mulher que sabe tudo sobre Jesus. Então, esses nossos irmãos vão nos desculpar, mas nós não concordamos, com eles. Precisamos estudar Joana, Emmanuel, André Luiz, Kardec, e nesse conjunto estamos falando de Jesus, porque onde eles chegaram, como disse a música, é onde vamos chegar. E chegamos imitando aqueles que já chegaram, conhecendo a história, para saber como se faz. Então, quando homenageamos um vulto do Espiritismo, não se trata de uma idolatria, mas sim de querer conhecer, porque essa é a meta. Então, todos os livros escritos por Joana, por Emmanuel, por Ivone, tantos e tantos, foram para quê? Se não para conhecermos as obras dos autores e autoras da obra, dessas obras, e construirmos a nossa obra também. São os instrumentos que temos daqueles que vieram antes
e vamos subir nos ombros desses gigantes para olhar na direção, no horizonte maior. Então vou falar aqui uma introdução sobre esses livros, como a Lili falou, são 16, e nós começamos há uns 2 anos a querer conhecer os livros. Aí formamos um grupo ainda na pandemia, e que continua um grupo online para conhecer, e tem sido muito interessante, sobre a coordenação de Alba de Ângeles, né? Que tem sido, né, a nossa coordenadora, organizadora, incentivadora. Então, espiritismo e psicologia tem a ver, né, como a Lili falou, a revista Espírita, né, que nós temos também um trabalho, né, conhecido aí no nosso canal, que vai, né, a partir de 1858, Kardec já adiantava, né, tudo, né, psicológico. Por que psicológico? Então, Joana procura nos clarear qual a relação entre espiritismo e psicologia, psique, alma, mente, né? Então, se a psicologia se preocupa com a mente, está se preocupando com a alma, e hoje se torna comportamento humano. E o que não é o espiritismo a não ser se preocupar com o comportamento humano do espírito que somos. Então, tudo a ver, né? Então, ela procura colocar, além desse estudo da psique, a questão moral, que é o que o Espiritismo nos apresenta e que já foi apresentado por Jesus. Hoje à tarde ainda estávamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando a parte de objetivos da obra. E Kardec nos fala, né, que ele escolheu partes do Evangelho, do Novo Testamento, que possam implicar na nossa conduta moral, prática. Não é? Por isso que não temos o Novo Testamento inteiro, mas as partes que serão instrumentos para a nossa caminhada. Então é isso que ela faz, né? E ela ainda diz que somente a religião não conseguiria isso. Precisa, por isso, a ciência da psicologia, que é o que ela faz. Né? Então, com esses estudos, é o grande potencial transformador que o estudo da doutrina espírita pode ser. Então, a gente não tem ideia dos instrumentos que temos em mãos por todos esses livros, a começar por Kardec e tantos outros que vieram depois, com um só objetivo: a nossa transformação moral, que é a nossa evolução a partir da reforma de cada um. A reforma íntima, que toda semana aqui nos encontramos para pensar sobre isso. Então é ela que nos diz, né, que a doutrina tem esse potencial, mas nós já percebemos, já encontramos. Então, quando ela começa, né, como a Lili falou, da questão espírita que ela conhece, junto à psicologia, né, e junto à religião, amplia o nosso horizonte, a nossa mente, e a gente, ao estudar Joana, se estuda também. Né? O grupo aqui que participa, né, vai concordar nesse ponto, quanto que a gente ali fica uma semana pensando sobre o que estudou e as coisas que acontecem para nos relembrar ao longo da semana. E não deixa de ser uma terapêutica, embora não seja uma terapia. Né? Porque auxilia as pessoas a lidarem com as suas vidas, com as relações, com as provas, com as dores e sofrimentos. Né? Então ela diz que é terapêutico não pela abordagem, porque não tem nenhum psicólogo no grupo, não é esse o objetivo. Né? Mas a doutrina espírita não é consoladora, mas o que é ser consolador? Né? Então não é ela que me consola. Eu me consolo usando os instrumentos que ela me apresenta. Né? Não vem de fora esse consolo, é interno, por isso é terapêutico. Né? Então, é isso que ela se pauta para escrever e nós estudarmos. Espiritismo é uma ciência também psicológica, pensando mente, espírito, comportamento. Olha o que Joana diz. Essa maravilhosa doutrina ainda não foi abarcada em sua totalidade.
que ela está querendo nos dizer? Não conhecemos nada de doutrina. E ela disse de volta, né, como mentora dele, vão passar 100 anos e ele não vai saber ainda o que é doutrina espírita, mesmo que estude todos os dias. A gente vê a complexidade dessa doutrina, a profundidade e como nós estamos apenas molhando os pés ali na areia, entre a areia e aquelas ondinhas do mar, achando que já estamos nadando e mergulhando. De volta não está, que dirá nós. Precisa sim estudar, parar um momento, né, vir aqui um sábado à noite, né, para a gente poder fazer um resumo do que nós estudamos e se interessarem a estudar, a comprar, ter o livro em casa, né, para rabiscar, para poder copiar, né, porque precisamos fazer uma campanha para o espírita comprar livro, porque muita casa espírita sobrevive de venda de livro, né? Então vamos auxiliar. A humanidade ainda não consegue apreender o quanto esse conhecimento pode instrumentalizar-nos para lidar com as dores da vida, doenças e eventos tidos como fatalidade no contexto atual. Então, Joana está nos lembrando que nós temos todo esse manancial, esse tesouro em mão. Estamos sabendo aproveitar, né? Frequentamos a biblioteca da casa para conhecer os livros que tem, compramos livros, lemos os livros todos os dias, entramos em grupos, formamos grupos de estudo. Nossa casa é uma das poucas casas que tem vários grupos de estudo. Espiritismo não é, o centro espírita não é só palestra, senão vira missa. Né? Você tem que ter grupos de estudo para discutir, para perguntar, para discordar, para crescer junto. Aqui não é uma igreja, isso aqui é uma escola, é uma universidade. Né? Tem que olhar o centro espírita com outro olhar. Senão a gente faz aqui uma igreja, não é, embora seja religião, mas não uma religião como as outras. É uma religião porque a partir do que conhecemos nos ligamos ou nos religamos à transcendência, a algo maior. Agora, se a gente vem aqui com os mesmos pensamentos, o que mudou de ser de outra religião ou ser espírita? Né? Então, muito ouvindo Joana, ela chama Jesus de psicólogo da alma humana. Já pensou sobre isso? Né? Por quê? Jesus conhece a nossa mente, passado, presente e futuro, nossa psique. E como é que ele atingia? Né? Imagina Jesus falando para todos aqueles analfabetos, né, de uma pequena região de Cafarnaum, pessoas que nunca saíram dali, porque não era tão fácil viajar à época, né? Então não sabiam nada de nada. Então tudo que ele dissesse ali seria muito difícil absorver pelas palavras. O que ele fez? Trabalhou símbolos. Né? Olha o pedagogo aí também. Historinhas. E que até hoje atingem, né, o nosso íntimo em todos os momentos de nossa vida. Então ele transmitia por parábolas, imagens, que as parábolas não tinha esse data show. Ele ia falando e as pessoas iam construindo a história, por isso que ele pegava ali o contexto. Né? Falava de ovelha, falava de peixe, falava de coisas ali que eles conheciam. Né? Mas eles montavam a história em cima disso. E a partir disso ele estava atingindo o nosso inconsciente. Né? Que Jung fala, né, que nós temos mais inconsciente do que consciente. A gente se esquece que a gente é o inconsciente. E ele ainda diz mais, esse inconsciente é quem nos conduz e às vezes ele chama de destino. Né? Porque a gente não conhece, porque ainda está na sombra. Então, até hoje, né, ele está atingindo esse inconsciente para vir para o consciente, para a gente despertar como ser humano. Ele usava a linguagem simbólica para ser compreendido e conseguia auscultar a alma, né, aprofundando e descobrindo a causa do problema e propondo a terapia compatível. É assim que o psicólogo age, né? Acha a causa e propõe, né? E aí a pessoa escolhe se vai atender ou não. Estamos atendendo a proposta de Jesus para os nossos problemas? Responda não, só pensa.
O objetivo, então, desses livros, o objetivo da série psicológica é uma tentativa, né? É mais um instrumento para o nosso autoconhecimento. Já pararam para pensar que o único objetivo da nossa encarnação, dessa existência, é se conhecer? E o quanto que nós estamos, né, nesse objetivo? Às vezes a gente conhece a vida de todo mundo, mas a gente se conhece mesmo que não conte para ninguém, mas a gente se conhece mesmo. Né? Então, esses livros vão auxiliar o autoconhecimento e não há transformação de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Então, nós falamos aqui de reforma ímpar. Você contrata lá um pedreiro para reformar a casa. Aí ele chega e pergunta: e aí, senhora Magda, o que nós vamos reformar nessa casa? A Magda gosta de reformar a casa. Ela fala para ele assim: não sei, né? Veja o que o senhor faz aí. Como é que faz? O que o pedreiro vai fazer na casa? Né? Se a própria pessoa contrata sem saber o que vai reformar, né? Vai ver o que o senhor faz aí, ele faz qualquer coisa. Então, se a gente não se conhece, o que a gente quer reformar? A gente vê toda semana aqui na reforma íntima, a gente quer reformar o quê? Porque aqui fala, né, de várias questões, mas qual é a minha? O que eu venho buscar no centro espírita que eu preciso me melhorar? Já sei? Porque é uma coisa só. Porque se a gente quiser reformar a casa inteira, joga no chão e faz outra. Né? Mas a reforma começa aos poucos. O que é o problema maior que eu preciso resolver nessa existência? Começa por ele. Né? Então é o olhar interior para dentro. Né? Por isso que eu gosto do Marlon Reikdal, né? O psicólogo de Curitiba, que na pandemia ele criou um canal e tinha um programa que ele chamava de Vai para Dentro. Não para dentro de casa física, para dentro de si. E ele discute essas questões. Vai se descobrir. Né? Descobre a sua inveja, o seu orgulho. Né? E aí as pessoas perguntam para ele assim: e aí, a hora que eu descobri, o que eu faço com ele? Aí ele falou: nada. Né? Você só descobriu o que tem. Agora veja, não tem uma forma, né, para poder fazer. Aí vamos trabalhar. Oi? Convive, né, com a sua verdade. Primeiro tem que reconhecer que tem. Porque a maioria fala: eu não sou invejoso. Pronto, já escureceu. Né? Aí você vai conversando com as pessoas, na hora que alguém aponta, você fica com raiva da pessoa. Então, ao contrário, corremos o risco de mudarmos apenas as aparências, né? Pinta a fachada aí, já reformou a casa. Ficou bonito, lá de fora. Né? As atitudes que são vistas pelos outros, sem alterarmos as regras internas que nos conduzem. O que a gente gosta de brilhar? O ego. Né? O que eu mostro está ali bonito, colorido, mas por dentro estou podre, sepulcro, caiado. Por isso que um filósofo chamado Sócrates leu lá no templo, em Delfos, no templo de Apolo, que estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Ele gostou da ideia, se identificou e começou a usar, como outros filósofos estavam também, mas ninguém sabe a autoria. Né? Falam de Sócrates porque ele usou muito. Mas uns falam que foi Pitágoras, outros falam que foi Tales, mas já estava lá no frontispício do templo. Ele... Conceito psicológico que ela trabalha. Então, Joana explica estruturas psíquicas por meio de conceitos freudianos e junguianos. Pode escolher. Né? Mais em um. Trazendo para os estudos espíritas noções de ego, persona, sombra, self, né? Criados por Jung principalmente, demonstrando a dinâmica psíquica, favorecendo o entendimento da evolução do espírito ao longo das encarnações, muito além das simples mudanças comportamentais que tantas vezes nos apegamos. Então, às vezes a gente escuta pessoas falarem assim: agora eu entrei na doutrina, agora eu mudei. Não é tão simples assim. Né? Agora eu estou conhecendo instrumentos que vão permitir a minha mudança ao longo de muitas encarnações. A mudança, a evolução é demorada, e é aos poucos. Não é? Então a gente se apega muito ao ego, aquele que eu acho que eu sou e mostro para as pessoas para ficar bem. Uso a persona, que é me adaptar a cada grupo, né?
Tem o inconsciente, que é uma sombra, e preciso chegar no meu eu profundo, que é o self, segundo o conceito de Jung. E Joana diz que o espírito do homem integral, tem até um livro com esse nome, é o self. As nossas encarnações são para chegar nele, no que eu sou de verdade. Porque o ego é o que eu penso que sou e mostro, né? A persona é que eu uso para me adaptar a essa sociedade, que me exige determinados comportamentos, né? A sombra é o que eu não conheço de mim, mas eu preciso iluminar. À medida que eu vou conhecendo, eu vou trabalhando para chegar lá no íntimo, né? O íntimo nosso é o self. Não é interessante? Viva Joana. Então estão aí 16 livros que a gente não tem pressa de estudá-los, né? 1 ano, 2 anos, porque a gente já sabe que lá na espiritualidade tem uma biblioteca com os 16. Então, se a gente não der conta deles, a gente continua do outro lado, né? Vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles, para ver a profundidade deles todos. Primeiro deles, ó, Jesus e a Atualidade, 1989, 35 anos. Tem 35 anos que esse livro está à nossa disposição. Levanta a mãozinha, quem já leu? Muito bem. Já estão com o pezinho, né, em Joana. Veja, há 35 anos nós temos, né, esse tesouro para ler. Vamos esperar mais quanto tempo? Dá para esperar mais 35? O que diz esse livro? Vamos ver se a gente estimula a leitura. Joana traça um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e as nossas necessidades atuais. Reforça a ideia de que todas as respostas para as questões humanas se encontram no Evangelho. Por isso que o Evangelho de Jesus, escrito pelos apóstolos, é um roteiro de vida. Francisco de Assis já dizia isso, né? Quando quiseram criar lá regulamentos, né, para a sua irmandade, ele falou, não precisa, nós já temos o Evangelho de Jesus, é só seguir. A gente quer criar, e cada vez que cria algo novo, a gente deturpa. Foi o que aconteceu, né? Então, seguir o Evangelho é saber para onde se deve ir. E aí eu me lembrei que no livro Obreiro da Vida Eterna, terceiro livro, né, da série de André Luiz, ele tem o capítulo 3, Sublime Visita, onde vai um espírito para uma assembleia como essa, vem um espírito de alta envergadura, né, bastante evoluído, tanto é que ele não pôde vir, né, teve que projetar, né, uma tela aqui de cristal, onde as pessoas com o pensamento criaram um cenário para ele ser projetado, para conversar, o Asclepios, conversar rapidamente e responder perguntas. Então as pessoas que tinham trabalho aqui na Terra estavam preocupadas com o grupo que elas coordenavam e começaram a fazer perguntas para ele. E quando fazia uma pergunta, ele tirava um pergaminho, né, no meio da sua roupa, estava lá, Mateus 5, 20. Aí fazia uma outra pergunta, ele tirava o pergaminho, Marcos, tal. Aí André Luiz falou, nossa, mas isso aí é o Evangelho, né? Aí ele fala como Joana, todos os nossos problemas, as respostas estão no Evangelho, né, Maria? Só que a gente não acredita ou fala que não entendeu para não tomar uma atitude, né? Você está morrendo de raiva de uma pessoa, abre lá e fala, perdoar o seu inimigo, você fecha para não entender. Não é para mim. Não é para mim, vou passar para álcool. Então acha bonito, põe nas redes sociais, mas espera aí. Jesus fala comigo pelo Evangelho. Né? Falamos isso hoje à tarde também. Faz uma prece e abre. Que sair é para você. Né? Porque o Espírito também pode falar no ouvido, mas ele te assusta, então ele prefere que você use ele. Tá? Segundo livro, O Homem Integral. Olha o nome. Quem é o homem integral que nós conhecemos na Terra? Kardec perguntou na questão 625.
Qual é o homem exemplo perfeito que pisou aqui na sua integralidade, né? Quando o ego conversou com o self, os dois combinaram a ser único. Qual é a resposta, Vânia? Como assim? A resposta à pergunta 625, quem é o homem perfeito que pisou a terra? Jesus. Jesus. Precisa reler a questão 625. Não, eu estava lendo lá, você já fez uma Então é a resposta mais curta que os espíritos deram a Kardec. Carlos gosta de fazer pegadinha. Aprendi com Jesus. Mas a gente esquece. Se ele é o modelo, o que a gente tem que fazer? Conhecê-lo. Né? Para conhecê-lo, a gente tem que ler o quê? O Evangelho. Né? 4 livrinhos. Mateus, Marcos, João e Lucas. Quem já leu os 4? Levanta a mão. Jesus anotou, então. Essas mãozinhas que não levantaram. Ainda está, pelo menos ler. Ainda está em tempo de lermos nessa existência. Tá? Mas tem a edição. Oi? Tem a edição de todos os evangelhos dentro da fé. Naquele evangelho por Emmanuel. É. Sim, ali na verdade São são 5 versículos, né? Que eles escolheram e aí tem o que Emmanuel fala a respeito. Mas é ler o evangelho, né? Principalmente Lucas, porque tem desde, né? O Lucas tem 24 capítulos, né? Desde o nascimento até a desencarnação, para a gente poder conhecer a história, né? Sem conhecer que Cristo que eu estou seguindo. Se eu sou cristão e não conheço a história de Cristo, que Cristo será que eu estou seguindo? Isso é preocupante. Né? Eu posso estar seguindo aquele que me contaram, mas é esse que eu acredito? Né? Quem é o Cristo Espírita? Conhece o Cristo Espírita? É o modelo e guia da humanidade, o governador espiritual do planeta. Né? Não tem a ver com muitas coisas. Esse é o nosso Cristo que devemos seguir. Né? E conversar com ele e aceitar o seu amor. Outro livro, Plenitude. Interessante esse livro, então nós já estudamos o Homem Integral, né, e Plenitude, agora estamos estudando o terceiro, Jesus e Atualidade, nós achamos para comprar. Quando você vê um livro com essa capa, né, Plenitude, ó, como eu vou me tornar pleno. E todos os capítulos falam do quê? Ana Paula, lembra? Sofrimento. Como é que eu posso comprar um livro que na capa está escrito plenitude e lá dentro só fala de sofrimento? Ela é o tema central da obra. Porque o sofrimento faz parte da condição humana em que nos encontramos. Mas não é dor e castigo de um Deus vingativo de outras linhagens religiosas. Porque o Deus espírita não castiga, ele usa o tempo, né, para a gente acordar. Então, ela faz uma análise do sofrimento, a sua origem, por que a gente sofre, motivos, né, para quê, e como nos libertarmos dele. Então, ele apresenta, né, aonde vem o sofrimento, qual a sua utilidade, mas como nos libertarmos dele também. Ela apresenta a solução no final do livro, no final dos capítulos. Interessante é isso, você não fica naquele sofrimento pelo sofrimento e tem que sofrer. Tem gente que acha que o espírita faz apologia ao sofrimento. Não, a gente só coloca sentido, significado nele a partir das encarnações. E ela não apresenta a diferença entre dor e sofrimento. Gostaria de conhecer essa diferença? Adquira o livro. Editora Leal, que ainda ajuda a Mansão do Caminho, de Divaldo Pereira Franco. Está precisando de ajuda. Outro livro, que é esse que nós estamos atualmente, nós estudamos 12 capítulos, faltam 8 para acabar o livro, estamos voltando na semana que vem. Momentos de Saúde e de Consciência. Eram 2 livros, né? Primeiro pequenos, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência, e em 92 os 2 foram fundidos. Né? É um amadurecimento psicológico, fenômenos
renovadores, os recorrentes dias de sombra, percepções extrafísicas, né, mediunidade, são tratados nesse livro, né, uma abordagem para a nossa experiência diária. Como é que está a nossa saúde e qual a nossa consciência em relação a ela. O ser consciente, 93, análise da pós-modernidade, né? Vejam que esse livro anterior, eu vou falar sobre ele depois da aula, né? Só para dar uma geral do que nós temos estudado, depois eu volto nele. O ser consciente, você se considera um ser consciente de si mesmo? A análise da pós-modernidade, ela usa até um termo, né, atual, entendendo-se para transtornos psicológicos e personalidade. Entendimento espiritual psicológico da problemática humana. Necessidade do silêncio interior como forma de romper a identificação negativa do ego e favorecer a paz. Ela apresenta e explica a questão do self. Né? Muitas vezes o ego também nos coloca, né, no negativismo, como se a gente não valesse nada e derrapasse para a depressão. E aí ela traz o nosso self para mostrar quem realmente somos. Né? Quando a gente pensa que é o ego, a gente pode sofrer, porque ego é uma fantasia que nós criamos nessa existência. Né? Mas há um algo maior, e esse algo maior se chama Espírito. O Espírito verdadeiro. Né? Autodescobrimento, uma busca interior, é um convite para a autorrealização. Discute as incertezas da vida como falta de autoestima, autorrespeito, confusão entre resignação e indiferença. Né? Não, eu aceito tudo que me acontece com resignação ou com indiferença. Você não está sentindo nada mesmo? Você não será uma frieza, uma ausência de sentimento? Né? A coisa é sofrer, sentir, mas entender e se tornar resignado, não conformado, resignado, entendendo o porquê daquilo e fazendo algo a respeito. Uma coisa eu não estou nem aí. Quais são os valores essenciais da nossa vida? Quais são os fatores secundários? Né? Será que trazemos para a nossa vida adulta condutas infantis, complexos de inferioridade? Como é que está a nossa interação entre espírito e matéria? Olha que profundidade para a gente estudar e se estudar com o auxílio de Joana. E outros livros, né? Porque muitas vezes para ler você precisa consultar, né? Outros conceitos para auxiliar o estudo. Desperte e seja feliz. Olha que livro bonito para a gente ter na cabeceira. Todo dia você desperta para ser feliz. Análise psicológica do homem integral chamado Jesus. Aquele é o nosso modelo, vamos ver como é que ele consegue ser feliz. Questiona fontes históricas, relatos bíblicos insuficientes, não está dizendo que a Bíblia está errada, apenas falso um complemento. Lembrando que ela caminhou com Jesus, ela sabe o que ela está falando. Não é? Que deturpados e imprecisos descaracterizam a exatidão dos ditos do sublime pastor, o que realmente ele disse. É fácil, quando Jesus disse, Jesus falou, será? Foi assim mesmo? Será que não tiveram alguns enxertos aí ao longo das traduções? A importância da vida social, né? Precisamos do outro para conviver, para nos identificar, porque eu não me chamo. Né? Embora as pessoas perguntem como é que você se chama, eu não me chamo, as pessoas é que me chamam. Então, se ninguém fala meu nome, eu também não vou falar. Será que eu não posso esquecer? Né? Se ninguém conversa comigo, como é que fica a minha mente? Como é que eu vou alimentar essa mente? Hoje nós temos, né, todos esses recursos, mas a pessoa isolada, dentro de casa, pandemia, não pode sair de casa, enlouquece, pode gerar um transtorno, a síndrome de pânico,
depressão. Né? Então, a dor, ela fala de dor, que é reparação, né? E a relação entre arrependimento e reparação. Só arrepender tá bom, eu preciso dar um jeito de reparar o meu erro. É um processo que vai tempo. E haja quebra de orgulho para que eu volte até aquela pessoa e queira reparar. Primeiro aceitar que eu errei, depois ir arrepender e ir à reparação. Será que dá tempo de fazer isso em uma existência? Com todas as pessoas? Por isso que a reencarnação é uma bênção. Porque essa pessoa que eu preciso reparar, na outra vai ficar mais próximo. Né? Talvez fique mais fácil. Vida, desafios e soluções. Olha que interessante. Desafios são os problemas de cada dia, mas também tem soluções. A psicologia espírita é percebida em sua forma mais estrutural. A partir de Jung, se amplia ao alcançar os tons da imortalidade da alma e da reencarnação. Esses dois quesitos faltaram para que Jung nos explicasse melhor sobre a mente. Ele foi quem mais chegou próximo à transcendência. Né? Só não usou os nomes, reencarnação, imortalidade, conversa com os espíritos. Equiparação, de novo, o self e o espírito imortal. Será que é a mesma coisa? A influência do fator reencarnatório na formação dos arquétipos, né, nos modelos de vida social e aqui do nosso planeta, e os complexos que vamos criando ao longo da caminhada. Né? Será que o complexo de hoje vai influenciar na minha próxima encarnação? Será isso possível? Será que o arquétipo que eu qualifiquei, eu trouxe de outra vida? Será que a própria formação dos arquétipos foi acontecendo ao longo das encarnações? Né? Desde a primeira mãe, que percebeu que aquilo que estava acontecendo tinha um nome, mãe, e a outra geração manteve esse nome e esse modelo, nós temos carregado até hoje como arquétipo. Será que isso não começa nas encarnações, mantém nas encarnações? Amor, imbatível amor. Tudo se resolve aqui. Ponto de partida, mas também a etapa final de todos os desejos humanos. Como entender isso? É a partida, mas é também a chegada. Se a gente pensar em reino linear, a gente não entende. É preciso colocar uma questão circular que os gregos já pensavam assim, né, na antiguidade. Você sai de um ponto, faz um círculo e retorna naquele ponto. Saímos de uma fonte chamada amor. Saímos em direção ao aprendizado do amor e quando a gente tiver conhecido, a gente se identifica e se une a esse amor que a gente não consegue entender. É profundo isso. Não se fala disso no dia a dia. Por isso que aqui virou centro espírita, tem que estudar Joana. Ela nos faz pensar filosoficamente sobre isso, cientificamente usando a psicologia e de forma religiosa usando Jesus. Juntou os três, né? Por isso que ele falou no início. Joana fala de espiritismo, usando ciência, filosofia e religião. Não é isso que é a doutrina espírita? Por que não devemos estudar Joana? É claro que não vamos ficar somente em Joana. Em 2000 surge o despertar do espírito, na virada do século. É para despertar o espírito. Veja que os livros espíritas têm títulos que já falam algo, uma mensagem para a gente. Não é só para enfeitar a capa. Preste atenção nos títulos dos livros espíritas. Emmanuel, na sua mensagem, e Joana. Por que nessa virada para o século XXI ela lança um livro chamado Despertar do Espírito? Respondam para mim. Isso mesmo. Esse século é o século da espiritualização humana.
Por isso está acontecendo tudo o que está acontecendo nesses primeiros 20 anos. Já se passaram 2000 anos, você não despertou, então vamos começar. A chance é essa. Né? Nós temos 100 anos para despertar. 23 já passaram. Né? Ainda estamos aqui. E se a gente perceber, está acontecendo. Né? A gente olhar os sinais. Não olha só as tragédias, olha nos sinais. Né? Só o fato de um livro, de um filme espírita no final de semana ter 500 mil de pessoas assistindo, é um sinal que as pessoas estão buscando a resposta. Né? As lives aí espíritas da pandemia, né, com tantas mil visualizações, é um sinal que as pessoas estão procurando resposta, de alguma forma. Né? Tantas lives aí de espiritualidade, né, de procurar serviço, né, de psicoterapia para se conhecer, para achar o espírito. O sinal está aí, as músicas, né, tem músicas espiritualizadas, filmes, novelas, livros saindo aí. O que é isso? Né? Então esse livro fala da correlação teórica da psicologia analítica, né, do mundo, e o espiritismo. Qual é a origem das patologias fisiológicas e psicológicas diante do ser espiritual que eu sou, com sua trajetória de vidas passadas registrada no perispírito. Né? Nós não temos hoje a psicologia transpessoal. Isso aí já não é um avanço, né, da psicologia, de incluir a espiritualidade e respeitá-la, né, na escolha da pessoa. Discorre sobre sexolatria, culpa, doenças psicossomáticas, falta de amor e tudo que temos visto aí na nossa atualidade. O ano 2000 já nos despertava para isso. Nós estamos vivenciando 20 anos depois. Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Psicologia profunda ainda não foi capaz de ler os ensinamentos do Cristo. Como é que é isso? Mas não está aí para ser lido? Que tipo de leitura que ela está nos chamando a atenção? A leitura com profundidade, não é psicologia profunda. Então tem que aprofundar no espírito, apenas o reconhecendo em raros momentos. Jesus, com sua mediunidade potente, né, eu chamaria mais de animismo do que mediunidade, né? Quem seja médium de Deus, né? Era capaz de penetrar no íntimo de cada ser, acessando os seus arcanos profundos no perispírito, percebendo a psique coletiva, trazia em forma de parábolas atemporais, porque estão presentes até hoje, ensinamentos e histórias libertadoras. Qual parábola que já te libertou? Já parou para pensar sobre isso? Você estava com um problema, de repente leu ou escutou uma parábola. E aquilo, teu insight é isso. Quando você escuta uma parábola, você pergunta, quem sou eu nessa parábola? Porque está falando de comportamento, não é uma identificação. Parábola do filho pródigo, que é a nossa. Né? Eu sou o filho que quer gastar o dinheiro do pai, o filho ciumento que ficou em casa trabalhando, ou o pai amoroso que recebe o filho sem perguntar onde ele está. Né? De repente você está procurando, né, um modelo de pai e lê a parábola do filho pródigo e encontra o pai que você está procurando. É aquele que apoia, que continua chamando de filho, independente do que ele tenha feito. Já se libertaram numa parábola? Pense nisso antes de dormir. Sabia Deus sempre. Então, todo mundo, qualquer idade, gosta de ouvir história, de contar história, principalmente de ouvir. A história marca, mas ela marca porque nós nos identificamos com as personagens. Olha a novela. Né? Pode repetir novela na televisão, a pessoa continua assistindo porque aquilo chama a atenção. Né? Os cinemas continuam, os filmes continuam, os romances continuam. Por quê? Precisamos de história. Né? E como é que anda a nossa história que nós estamos registrando nessa psicosfera atual? Está sendo registrada.
sou modelo para alguém. Depois, olha a sequência. Depois que você conhece Jesus, o Evangelho, né, e aprofunda psicologicamente, você tem o triunfo. Até a sequência dos nomes tem um porquê. Você vai crescendo. Triunfo pessoal, um dos volumes mais ricos em correlações teóricas do espiritismo e pensamento psicológico atual. É uma obra centrada ao máximo nos conceitos de Jung, por isso temos que estudar Jung. Lá na FEP, na cadeira de Jung. Aprofunda a dinâmica do espírito por meio das operações mentais, do sentimento, da vontade e do pensamento. Isso aqui tudo não é do espírito. Né? Por que não está sendo estudado pela psicologia? Como é que se dá as operações mentais? Quem é que pensa? É o corpo ou o espírito? O pessoal ainda continua fazendo experiência com o cérebro. Quem sente? É o corpo ou o espírito? Né? Quem tem vontade? Quem pensa? Então voltar para isso e aí apresentar o elemento que vai ser o arcabouço disso tudo, chamado perispírito, que ela chama de arquivo extracerebral complexo. Então isso é um tiro, né? Você saber que você tem a mente, né? Você acha que está aqui no cérebro, mas que na verdade ela está arquivada no perispírito, que não está aqui. Está aqui, como uma bolha de sentimentos e pensamentos à minha volta e no meu interior. Olha como é que o Espiritismo quebra todos os paradigmas e nos abre uma janela que nos faz ver um outro mundo. E o mais interessante, que quem escreveu um dos Espíritos, né, que ditou para Kardec essas informações, foi Platão, discípulo de Sócrates, professor de Aristóteles, e esses três filósofos que formam a base de todo o pensamento ocidental. Estamos bem na fita ou não, com o Espiritismo? Né? Então, o mundo das ideias, que ninguém entendeu quando Platão falou, o Espiritismo veio abrir a janela para a gente olhar. Aí traz a ciência para nos certificar e a religião, porque depois veio Jesus para nos conectar com algo maior e saber, não é que ele estava com a razão, mas nós já entendemos, nós já começamos a estudar. E aí, já que você está triunfando, você vai entrar em conflitos. Né? Olha a sequência. Conflitos existenciais. Quem não os tem? Joana dedica seus principais tormentos que afligem o ser humano moderno: alcoolismo, estresse, pânico, ansiedade, neurastenia, raiva, medo, culpa, sentimento de vazio existencial que leva ao suicídio, entre outras chagas da alma. Então, enquanto a ciência, a medicina fica preocupada só com o corpo, com o efeito, tem que pensar na causa, que está na alma, no espírito, na mente. Vamos fazer mais pesquisa psicológica. Aí os psicólogos fazerem os doutorados da vida e haja pesquisa. Né? Em 2005, né, Carlos? Em 2005, onde o então, movimento para essas doenças, né? Praticamente 20 anos. Não era tanto como a gente vê hoje. Veja como é que o Espiritismo está sempre à frente do tempo. Kardec, né? Leon Denis, que a gente estuda também, quantas coisas que ele fala, isso tem 100 anos. Kardec, 167, para falar, né? Então, estou falando, a gente tem instrumentos para a gente pensar diferente. E teimamos em pensar como todo mundo. Então, para que ser espírita? Se eu não consigo, sendo espírita, estudando, frequentando o centro espírita, ser diferente, tanto faz eu ser ateu, católico, evangélico, um bandista, budista, sei lá o quê. Essa religião também, não sei lá. Depois os conflitos, o encontro com a paz. Né? Realiza uma análise da evolução do pensamento humano. Debate temas, sempre, sexualidade, espiritismo, precisa falar mais sobre esse tema. Né? É tabu ainda no movimento. O que é isso? Eu trouxe das outras religiões, não pode falar em sexo. O que é isso? Faz parte do ser humano. Machismo, feminismo, Joana abordando isso em 2007.
E no centro espírita você não vê palestra sobre isso. Temos né, aonde pesquisar. Debate, correlaciona transtornos mentais e outros que são. Né? Quantos transtornos mentais temos na nossa cidade? Né? As pessoas até em família, né, a gente não pode falar, não pode ser uma influência espiritual. Porque muitas vezes é. Né? E é super delicado quando chega, sabia, no consultório, porque assim, teoricamente no curso eles falam que você não pode misturar muitas coisas, né? E aí, então é uma linha muito tênue, você tem que ser muito sutil na hora de entender. Tem que ir pelas beiradas para ver o que ela conhece de espiritualidade, né? O que ela está fazendo. Exatamente. Aqui também, quando a gente faz atendimento espiritual, né? Atendimento fraterno, a gente pergunta, né? A pessoa conta todo o problema que a gente pode falar. Mas agora já se fala muito que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma questão da religiosidade da pessoa e ela não tem um transtorno em si, mas sim uma questão da religião dela. Então, assim, já está evoluindo, né? Só de já falar e da gente ter esse olhar essas mais proibições todas. não tem mais. Quando, nas faculdades ainda tem. Mas quando você vai para as pós, para os cursos, já quebra isso. Isso é um avanço. É. Para esses 100 anos de espiritualização. Né? Ainda precisa melhorar muito, eu acho. Mas o bom, ou seja, uma esperança é que as pessoas vão. Essas pessoas de cabeça fechadinha vão desencarnar e esses espíritos que estão vindo aí, estão vindo com uma outra mentalidade. Você só vê as crianças ter na nossa cara. Né? Você vai brincar com ele assim, ele olha assim. Vendo uma netinha e fala assim, nossa, tem problema. É ela que pega o chocalho e faz assim na cara da gente. Então eles estão vindo preparados para auxiliar, então não está perdido o mundo, está em transformação. Né? Aquilo que nós não demos conta, os que estão vindo, entrar. Né? E nós vamos para lá estudar para depois voltar no Enem para ver se a gente volta para a cabecinha melhor. Né? Está feio, né? Reflexões sobre a conquista da consciência. Conquistamos, nós somos seres conscientes, nós conquistamos a consciência nossa. O que é consciência? É uma discussão boa. E aí, quando eu encontro com a paz, eu vou em busca da verdade. Estão vendo só os títulos dos livros, como é que já é um texto? Mergulho no self, ó, esse é pesado. Né? Vai fazer você entrar em si mesmo e tirar esse espírito verdadeiro por fora. Né? O ego é teatro, eu represento. Né? Mas quem sou eu? Como é que estão as minhas raivas? Né? Porque a gente vive como se não tivesse raiva. E ela sai, às vezes na hora errada. Mas por que sai? Porque está aqui dentro. Né? Para isso nós temos terapeutas que ajudam, para isso nós temos literatura que ajuda, e para isso permite a mente, quando a gente está pensando racionalmente. Vaidade e nocivo. Então vamos aproveitar quando está pensando e tentar resolver alguma coisa. O arquétipo aptidão. Quais são as minhas verdadeiras aptidões? Eu vivo uma vida inteira e não tenho coragem de colocar a sua aptidão para melhorar o mundo. Pensar nisso. Qual a minha aptidão? Por isso que Jesus falou da parábola dos talentos. Qual é o seu talento? Você tem que multiplicar no mundo para melhorar o mundo. Todos nós temos. Mas aí eu seguro aqui, né? O que o outro vai pensar? Eu não consigo. Risca essa frase da sua vida, eu não consigo. Mas fácil falar, eu não quero. Aí você está sendo sincero. Eu não consigo porque eu não quero tentar. Porque tentando um dia consegue, mas seja na outra encarnação. Né? Olha lá, olha o que ele fala de parábola. O espírito imortal, né, na parábola do filho pródigo e outros símbolos. A parábola da dracma perdida, das ovelhas perdidas. E aí a gente fica na historinha, acha bonitinho, né? Olha, ela achou a moeda que ela perdeu. Ah, o filho pródigo voltou para casa. Mas olha o que Joana nos faz. Olhar como símbolo, igual se faz com a mitologia, que o Jung usou bastante, o símbolo, a mitologia, para explicar o comportamento humano. E ela fala que podemos fazer isso com as parábolas. Né? Por que ele falou nessas parábolas todas do perder e depois encontrar? É o se perder para se achar.
Às vezes a gente precisa se perder para se achar. Faz sentido? Na parábola. Né? Às vezes você está tão perdido na vida e lê essa parábola, peraí, se a dracma foi encontrada, se a ovelha foi encontrada, eu também vou me encontrar. Deixa eu fazer força para isso. Como é que faz isso? Né? São elementos, simbolizando elementos psicológicos que a experiência humana permite revelar. Então eu também posso estar escondendo de mim mesmo. E eu preciso me encontrar para me revelar. Quem sou eu de verdade para eu ser feliz? Não está mexendo com a cabecinha de vocês já? Sem ler os livros? Mas ainda lendo, estudando, refletindo, pensando, perdendo sono, anotando. É esse o estudo de Joana. Estudar e se estudar. E a psicologia da gratidão. Né? O que ela fala? Esse é o último. Gratidão independente dos estímulos externos, mas um sentimento pleno e constante, presente diante dos desafios afligentes. Né? Quando você tem um problema sério, você agradece? Deve agradecer. Faz parte da história, faz parte do aprendizado. Né? Presente no transcurso da existência. Tem dia que a gente vai sair e não vai levar sombrinha, vai dar chuva, vai tomar chuva. O que a gente faz? Obrigado, Senhor, por toda essa água que lavou minha alma agora. É assim que a gente fala, as palavras mais bonitas para aquela chuva gostosa, aquele dia frio, né? Então veja como é que a gente não é grato. Gratidão como proposta de vida. Olha como é que é. Roteiro a ser seguido, objetivando a plenitude. Se eu não agradeço, por que eu peço tanto? E agradecer é sentir. Teve uma moda aí que a pessoa toda hora fala gratidão, gratidão, gratidão. Não está falando nada. Porque gratidão não é verbo, é substantivo. Você tem que falar assim, eu sou grato pelo que você me fez. Né? Ou então quando a gente fala obrigado, você sabe por que o brasileiro fala obrigado? Não começa a falar? Ele está se obrigando a fazer aquilo. Sai de uma frase. Você me ajudou, agora eu sou obrigado a lhe retribuir. Aí ficou só o obrigado. Né? Por isso que a mulher fala obrigada. Ela está obrigada a retribuir. A minha avó tinha uma frase, né? Ela era muito sábia, embora analfabeta, ela falava assim, eu estou devendo obrigação para o fulano. Eu não entendia isso, meu pai também não entendia, mas é isso. Você me ajudou, agora na minha mente eu tenho que fazer alguma coisa para você. Eu estou devendo obrigação. E ela tinha aquilo mesmo de fazer alguma coisa pelas pessoas que a ajudavam. Isso é ser grato ao outro. Isso é tão bonito, porque se a pessoa levar isso a sério, você releva um monte de outras coisas, né? Na hora que dá um probleminha, você consegue relevar, né? Porque fez alguma coisa lá no passado que foi muito bom, então... E às vezes não acontece isso, né? As pessoas esquecem do obrigado lá no passado. O que é o cultural, né? Há um hábito de muitas pessoas, não estamos aqui agora, nem nos assistindo, de olhar as pessoas, principalmente as que convivem com elas, e ver só o negativo. Né? As pessoas lá que moram no país. De ver o negativo. E não agradece pelo negativo. Obrigado por esse comportamento que eu não gosto, que está fazendo eu pensar que eu posso tê-lo também. Obrigado por revelar a minha sombra, que é isso que o Jung fala. É o outro que revela a minha sombra no comportamento do outro, que eu não gosto. Então, ser grato até pela presença do outro em comportamentos que eu não admiro. Porque eu não admitiria em mim. Por isso que eu não admito no outro. Mas já está resolvido em mim, no self, não é. Né? Porque o Marlon Reiki também fala assim, a pessoa descobre que é orgulhosa. Aí então a partir de hoje você humilha. Aí começa a falar baixo, fazer gesto aí, não, você reprimir o orgulho que está doido para sair. Né? Você tem que trabalhar naturalmente e se vigiar. Nossa, essa atitude que eu fiz foi orgulhosa. Né? Querer fazer a selfie, mas eu tampar todo mundo. Parecer primeiro, faz uma atitude meio vaidosa, eu acho.
né? Aí você começa a se avaliar e trabalhar isso. Na próxima, diminuir um pouco. Né? Então, o nosso objetivo é ser pleno e, como proposta de vida, ser grato. Quem é grato não reclama. Né? Cada vez que eu reclamo, eu estou sendo ingrato àqueles, né, que assistiu o filme e viu quantas pessoas se mobilizam para eu estar aqui hoje e quantas caminham comigo para que eu esteja em pé, né, e está indo por alguns bons caminhos, e não sou grato. Não agradeço na prece esses invisíveis que me auxiliam, fora os visíveis. Então nós concluímos que nessa série psicológica Joana apresenta uma riqueza, uma variedade de conteúdos que não podemos desperdiçar nessa existência. Quem não quiser ler a sequência pode ler por temas. Ela repete temas nos livros. Então pega os temas, vai lendo, né, no índice e montando uma palestra para reformante. É possível mergulhar nesse oceano de teorias. Olha, oceano de teorias. Quantas teorias saem dali? Reflexões, entendimentos a respeito do ser humano, do seu lugar no mundo e os seus desafios de todos nós. E quanto mais nos aproximarmos do pensamento da mentora, mais claro fica esse mergulho. Ela nos auxilia, né? Porque ele está nos ensinando a nadar. Segura, dá a boia, puxa, espera aí, respira, agora volta de novo para o estudo. Jesus é o referencial psicológico humano. Não podemos perder isso de vista. E por isso ele dá o tom específico para ler toda a série, num processo de desenvolvimento moral em direção ao reino dos céus que está dentro de nós. Pare de procurar o jardim do Éden, o paraíso lá fora. A terra prometida não é lá fora, é aqui dentro. Né? A palavra do semeador é para a semente nascer aqui dentro. Aqui dentro tem que ser o solo fértil. Não entendemos isso, não entendemos nada da vida. E o livro que eu tirei é esse livro que a gente acha no Por Acaso da Vida, mas que me ajudou muito, né? Que é o grupo que estuda Joana de Anjos, são psicólogos lá do sul de Curitiba. São 2 livros que já lançaram, esse é o volume 1, que é no Psicologia Espírita da AME Brasil, Associação Médica Espírita, a série Psicológica de Joana de Anjos, Fundamentação Teórica para Coordenadores de Estudo. Né? Então tem tudo aqui para a gente se apaixonar por Joana. Tudo bem? Agora a aula vai fazer a sua homenagem, depois eu volto e depois a gente conversa sobre a Joana antes de dar fonte. Com vocês, Albert Anjos. Boa noite, gente. Boa noite. Nossa, a gente está gostando, tem muita gente hoje, né? No sábado à noite, a gente nem imaginava que ia dar tanta gente, então, né? Obrigada por vocês terem vindo. Joana agradece também, né? A gente escolheu para fazer só uma pequeníssima introdução no livro Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série, né? Fazer um pouquinho sobre ele. Essa parte aqui está na introdução. Como é o nome, Carlos? Na introdução. Dolegômeno. A gente nem conhece essa palavra. Vamos ler para a gente entender um pouquinho. É grande, então eu coloquei só uma parte, porque o nosso tempo não dá para a gente ver mais, né? A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos repolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Então, assim, no caso, a gente já falou das parábolas, quando a gente passa por algum problema, alguma situação, né, que a gente deveria estar sempre agradecendo, mas nem sempre a gente agradece, né? Principalmente quando é algo muito grande, né? Mas
por exemplo, naquele momento difícil, se a gente parar e pegar o Evangelho e ler aquela passagem, qualquer que seja, a gente vai pensar, nossa, quando Jesus falou isso, ele sabia que eu ia passar por isso, e está aqui a minha resposta. Outra pessoa, de outro lugar, um problema completamente diferente, abre a mesma passagem e vai pensar a mesma coisa. Porque a mensagem de Jesus, além de ela ser atemporal, ela é atual. E ela é para cada coisa que a gente vivencia. A gente que estuda o Evangelho minucioso, a gente vê um versículo, ele não é só o escrito ali. Ele tem um leque de possibilidades para nos fazer refletir, para fazer a nossa reforma íntima, né? E dentro da psicologia espírita, a gente consegue entender isso melhor, né? As parábolas, por exemplo. Cada parábola é um ensinamento para nós, com um leque de possibilidades também. Desde a parábola mais pequenininha, a gente viu quarta-feira, que é do tesouro, outra do semeador, que a gente viu na segunda, né? Então, riquezas, né? Para que a gente possa realmente poder trabalhar a nossa reforma íntima, como fala Joana, através de Júlio também, o nosso processo de individuação. E a gente só vai fazer desse processo quando a gente fizer de forma consciente, e aí a nossa evolução. É aí no capítulo 1. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra o lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Então, assim, parece que a gente gosta de sofrer, né? Porque a gente passa por uma dor, por um sofrimento, e nada é por acaso. Se eu estou passando por isso, pode ser um resgate, pode ser um ensinamento, e eu tenho que tirar a minha lição dali para evitar que passe por algo novamente como aquilo, às vezes até pior, porque a primeira lição eu não aprendi. Daí que quando tantas provações a gente não consegue, digamos, se sair bem das provações, né, não consegue vencer, vem uma expiação e aí já não tem mais jeito, a gente é obrigado a passar pela expiação e é mais dolorido, né? Então, quando a gente passa por uma provação, né, por um problema, a gente corre para Deus. Vou lá no centro tomar um passo para ficar bom, né? Aí sai, melhorou, passou o problema, volta ali para a busca dos prazeres, dos vícios e tudo mais, e a gente esquece de Deus, esquece da espiritualidade, né? Aí vem um novo problema, a gente corre de novo e a gente toma frente. Fica nesse círculo vicioso, até o dia da gente precisar realmente cair em si e despertar. Então, é para a gente poder, né, acordar nisso daí. A gente está sempre nesse processo, a gente não vai evoluir, o planeta vai evoluir, a gente vai ficar para trás. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação, passando ao estado de tédio, que antecipa a necessidade premente de outros valores, né? Então aqui ela fala também desses resgates que nós trazemos para a encarnação, né? De coisas que nós já fizemos lá atrás, né? E são para nos auxiliar, né? Não é para nos punir, porque Deus não é punição, Deus é amor, por isso Ele permite que a gente passe por essas dificuldades, essas dores, para que a gente pense, né? Reflita novamente, sendo repetitivo, por que estou passando por isso. Não é porque sempre vai ter, eu vou passar por algo, ali por algo, acho que todos nós, né? Mas o que é que eu tiro de lição disso, né? E esse é o ensinamento que a gente deve fixar bem quando a gente passar por um momento difícil, né? Às vezes a gente merece passar por coisa muito pior, mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que a gente não vai dar conta, né? Aí os suicídios, a gente vê tanto, né? A fuga para as drogas, para o álcool, né? Então,
Deus limita ali dentro da nossa possibilidade do que a gente dá conta. Mesmo assim, a gente acaba não conseguindo, muitas das vezes, às vezes, ele não é olhar para dentro de nós, a gente não é se autoconhecer, porque vai encontrar coisas ali doloridas, que a gente não quer trabalhar ainda. Mas quanto mais a gente adiar, mais também vamos estar adiando a nossa felicidade real. Né? Então, para a gente pensar, né, são muitas as coisas que nos desviam, né, da porta estreita, a gente vai para a larga, né? Então tem os vícios, e por vício a gente não entende só droga e álcool. O próprio celular, as fofocas, né? E ontem a gente se reuniu, a gente riu, brincou, tal, né? E é legal quando a gente faz isso, pensando só em nós ali, contando nossas histórias, né? Então ao invés de a gente reunir para falar mal da vida do outro, vamos reunir para comer, para brincar, para rir, e é legal, né? Então a gente precisa, a preguiça, por exemplo, é algo que também a gente está lá um dia de chuva, podia estar em casa, deitado na rede, vendo televisão, mas olha onde é que nós estamos, né? Estamos aqui, né, para encontrar com Joana, aprender um pouco mais para auxiliar no nosso processo evolutivo, né? Tudo na vida são desafios e resistências. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico do universo. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Então, assim, todo mundo quer ser feliz. A gente busca felicidade. Quando a gente está com às vezes uma dor, toma um remédio para a dor passar. Está com depressão, com ansiedade, a gente toma os remédios, né? E aí para de tomar o remédio um tempo, nossa, não estou dando conta, vou voltar para o remédio, né? E aí a gente vai nisso, mas esse não é o ponto. Né? Uma terapia é melhor, um atendimento fraterno, né? Um tratamento espiritual. E aí, estudar a Joana, estudar o Evangelho de Jesus, são coisas que nos auxiliam também, né? Fazer o Evangelho do lar em casa, né? Se possível, todo dia, se não uma vez por semana, né? Medida que for dando. Não consigo fazer esse Evangelho todo, é muito comprido, o pessoal tem preguiça, faz menor, mas não deixa de fazer, porque isso vai auxiliar também até nos dar força no nosso dia a dia. Né? A gente viu, por exemplo, o filme agora, né? Nosso Lar, relembrou lá, como que nosso lar é bonito, né? Todo mundo entra no mínimo nosso lar, tem outros melhores, outras coisas, mas a gente está passando por onde para nosso lar, né? Eu até brinquei com a Geana outro dia, de ligar e eu fico, nem que seja na porta, um balde, um bolo na mão, para um dia ele me deixar entrar, nem que seja para limpar. Não leva vassoura, porque eles podem pensar que eu vou sobrevoar por lá, então o balde ainda vai, né? Então vamos fazer por onde para o nosso lar, gente, porque a gente viu que o umbral não é muito agradável, né? A última, tá? Essa passagem, esse capítulo, ele é um pouquinho extenso também, tá? Ele tem 4 páginas, não dava para a gente trazer tudo, então eu separei alguns trechinhos. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Facilmente é perda de estímulo por prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Ser tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenha outros desafios para o seu crescimento espiritual. Então, é trabalhar no bem, né? É fazer a caridade, é olhar para o outro como a gente gosta de ser olhado, né? É a gente realmente procurar ser melhor a cada dia. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem que tentar. Joana fala, eu não lembro qual é o livro, mas é uma frase que eu gosto muito. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. E a gente não consegue vencer. Eu não consigo chegar até a Vanessa se eu não der o primeiro passo. Se eu ficar estagnada, eu vou ficar aqui. Então é preciso, se a gente vai ser luz, ser tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Então vamos ser luz por onde a gente passar, né? E para isso a gente precisa realmente estar mais próximo a Jesus. Tá ok? E as referências que não dá para entender, né? Mas quem quiser das imagens, quem quiser é só me mandar a mensagem que eu mando, tá ok?
Aí vamos voltar pro carro, deixa eu mexer aqui. Mais rapidinho, só para mostrar o que nós estamos estudando atualmente, momentos de saúde e de consciência. Que ela nos apresenta saúde como harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico para nos trazer bem-estar. Então veja que ela coloca não só o físico, como o mental e o emocional integrados para que a gente tenha a verdadeira saúde. E por que existe a doença? Por causa da inferioridade humana. Ela é própria do nosso planeta de provas e expiações, do nível evolutivo no qual nos encontramos. Então não temos que reclamar do que nos acontece, mas aprendamos a agradecer tudo que nos acontece nesse planeta, que é assim mesmo. Não é? Então, essa inferioridade é a causa das perturbações e das desordens na área da saúde, desenvolvendo as enfermidades. Então, só existe doença porque existe doente. Quem é doente é o espírito, a alma, o ser pensante, que não sabe viver. O dia que a gente aprender a viver, vamos parar de adoecer. Ela fala das doenças psicossomáticas, né? Soma é corpo, psique é mente. Né? Então o que a gente pensa, a gente vai jogar para o corpo e ele responde. Né? E aí quando a gente está com uma dor e vai procurar ajuda, a gente muitas vezes tem um atendimento para o corpo, que é efeito, e não vai na causa. Né? Jesus não falava isso, ele curava e dizia o quê? Vá e não erres mais, porque é esse teu erro que está causando essa enfermidade. Né? Então a gente vai ainda hoje ao médico, ele pergunta sobre tudo. Ele não pergunta a questão mental, a questão espiritual, não inclui ainda na anamnese essas questões importantíssimas para um diálogo, para uma conversa. Né? Até deveria trabalhar em paralelo com o psicólogo, com alguém que possa conversar com o paciente, no atendimento ali, não só a questão mecânica, física. Então ela diz que as ocorrências patológicas nas áreas psíquica e emocional facilmente se transferem para a orgânica, gerando um campo para a instalação de doenças de gênese variada. Quando a gente fala, a pessoa atrai a doença, como é que a gente entende isso? Eu atraí uma doença, eu não quero ficar doente. Mas ela nos diz que cada célula tem um campo magnético, energético em volta dela. E que é com a mente que eu equilibro todas as minhas células, que é o espírito que controla as células do corpo. Quando o espírito se desequilibra esse campo energético, e aí os micro-organismos, né, que nós sabemos que podem ocasionar enfermidades, né, desde Louis Pasteur, no século XIX, elas entram e a gente não aguentando, enfraquece e adoece. Mas como biólogo eu quero aqui defender os micro-organismos, né? Eles não entram nas nossas células para nos causar doença, nem para nos destruir. Eles não têm essa intenção é humana. Eles entram para fazer o que todo ser vivo quer fazer, que é abrigo, alimentação e reprodução. É isso que eles fazem na célula. Mas quem deixou entrar? E aí, à medida que eles vão se alimentando e aumentando, né, a prole, nós vamos enfraquecendo e adoecendo. Né? Mas nós fazemos com eles, fazendo uma analogia aqui no macro,
nós deixamos, né, íamos embora hoje, deixamos a porta como está e o portão aberto. Segunda-feira, quando chegarmos aqui, as pessoas, né, que estão em situação de rua podem entrar aqui, dormir aqui, se alimentar e causar um estrago. Mas quem deixou a porta aberta? Quem está deixando as portas das nossas células abertas para os micro-organismos? E a culpa é do micro-organismo? Vamos defender os micro-organismos, eles querem apenas viver como todos nós. Então a gente perde o alarme. Quando a gente está bem, a gente tem um alarme de defesa, né? Então, perturbado o equilíbrio energético de situação de sustentação das células, os fatores imunológicos, né, que nos defendem o tempo inteiro, sob bombardeio de quê? De descargas mentais destrutivas. Né? Então a gente vai no laboratório, faz um exame de sangue e vê lá, né, glóbulos brancos, né, quantidade grande, tem uma infecção. Mas como essa infecção? Será que eu não estou bombardeando, né, aquilo que vai me defender? Alteram-se e facultam a instalação e o desenvolvimento dos agentes do micro-organismo, produzindo degenerescência do organismo. Então, eu sou responsável pelas minhas enfermidades e devo ser o responsável em curá-las. Né? Agora, a pessoa faz uma cirurgia, se recupera, não muda o comportamento, volta. Quantas enfermidades voltam? Porque o comportamento não mudou. Será que todos os que Jesus, né, curou a cegueira, nenhum voltou a se tornar cego? A enfermar? Uma certeza nós temos, né? Todos desencarnaram. Tudo é uma questão de conduta, imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência. Olha o século XXI aí. Tomar consciência de si mesmo. Responsabilidade, a fim de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo defina qual comportamento, qual modelo de conduta moral que ele vai copiar, né? E conduta moral e mental harmônica para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. O que eu quero para mim é o que eu vejo no comportamento da sociedade, ou eu posso ter um comportamento diferente, mesmo que pague o preço para ele. O comportamento de Jesus foi diferenciado, ou ele fez o que todos os religiosos da época faziam? Pagou o preço da cruz, mas continua vivo até hoje. Qual é o nome mesmo daqueles que o condenaram? Muitas vezes não sabemos. Né? Mas ele entrou para a história e tantos outros. Então, nessa primeira parte do livro, o que é que se estuda? Decisão de ser feliz. É uma questão de decisão. Liberdade de escolha. Temos essa liberdade? Fenômenos renovadores. Quais são eles? Liberação, saúde e bem-estar, amor acima de tudo, posse, como é que eu estou trabalhando isso? Insatisfação e utopias, perante a consciência, a verdade libertadora, a tragédia do ressentimento, ó, a tragédia do ressentimento, percepção extrafísica, mediunidade, recurso da oração, que às vezes nem sempre a gente se utiliza desse recurso, dias de sombras, vida renovada, já falei aqui numa reforma íntima sobre isso, em serenidade, vou trazer Joana em todas as partes agora. Encontro com a realidade, a bênção da saúde, a compreensão, o amadurecimento psicológico. Aí vem a segunda parte, momento de consciência. A volúpia do prazer domina as massas. É isso que a gente vê hoje em dia. As criaturas ansiosas tumultuam-se, agridem-se, precipitando-se inermes nos gozos exaustivos sem que saciem os desejos. Quero mais, quero mais, quero mais, e não preenche o vazio do qual está sofrendo. A onda de vulgaridade avoluma-se e ameaça levar de roldão as construções enobrecedoras da sociedade. Não podemos permitir isso. Então não vamos olhar o negativo da sociedade, mas aqueles que estão fazendo coisas boas. Tem muitos jovens fazendo coisas boas. Né? Não pode falar, a juventude está perdida, não está não. Né? Basta acolher, a gente direciona um bom caminho para ela.
Valores, muito importante falar de valores hoje em dia. Né? Vamos lembrar da nossa avó, da nossa mãe falando de valores. Uma violenta quebra de valores favorece o receio da experiência honrada, abrindo espaço para a insensatez e o crime. A mudança de comportamento moral altera a escala do discernimento, ombreando com a sordidez e a promiscuidade. O exótico, o agressivo, substitui o belo e o pacífico. Como é que se quer chamar a atenção hoje em dia? Por quê? Essa necessidade de chamar a atenção sendo uma coisa estranha. E aí, todas as grandes nações, não é só Brasil, encontram-se conturbadas e os seus membros aturdidos. Palavra de João. Os povos de médio desenvolvimento apresentam-se ansiosos, inseguros. Os países em crescimento, vitimados pela miséria econômica, experimentam a fome, as doenças calamitosas, o desemprego, a loucura que se generaliza, levando à guerra. Em todos eles sobressaem violência, luxúria e dissolução dos costumes. Não é isso que o governo judiciário hoje em dia? Então isso tem um porquê, não é? Obra do acaso. Foi um crescendo e chegou no que está aí posto. Mas há solução. Não está perdido nem ao fim do mundo. Não tem essa visão escatológica. Quais são os temas dessa segunda parte? A aquisição da consciência, e não perca, quem quer adquirir consciência, adquire o livro primeiro. Né? Conhecimento e consciência é igual, é a mesma coisa. Comportamento e consciência, conflitos e consciência, saúde e consciência, culpa e consciência, karma e consciência, morte e consciência, reencarnação e consciência, consciência e evolução, consciência e hábito, é nesse que nós nos encontramos hoje. Consciência e discernimento, consciência e caráter, consciência e responsabilidade, consciência e integridade, consciência e alienações mentais, consciência e mediunidade, consciência e plenitude. Então a gente conclui esse livro. E para a saúde integral é preciso atingir a harmonia moral e emocional a partir do autoexame. Sempre para si, sempre para o autoconhecimento. E o amor é a chave para o enigma da enfermidade e saúde. Caridade é a terapia para a paz e a aplicação correta para o amor. Psicoterapias têm sugerido o autoencontro, a libertação do entulho mental e moral, conquista do ego, plenificação do céu. Do eu espiritual eterno. Como é que achamos o céu? Eu espiritual eterno. Self é o que eu sou e vai permanecer. E que eu tenho sido desde a formação. No seu inevitável processo de crescimento. Então, momento de saúde e de consciência. Gente, a gente já passou 8 minutos do nosso tempo, só para concluir, né? Eu iria fazer um agradecimento, né? Primeiro a gente agradece a Deus, né? Pela nossa vida, a oportunidade que a gente tem de mais uma reencarnação. Agradecer a Jesus, né? Por ver no nosso planeta, que aceitou essa missão, que não é fácil para ele, né? Como ele é evoluído, né? Então, se fosse algo, você já sabe, né? Agradecer a Kardec, né? Por essa doutrina tão consoladora. A Joana, pela sua obra, não apenas a série psicológica, mas a obra de Joana é vasta, né, muito boa. Agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje, né, participar com a gente. Eu queria agradecer especialmente ao Carlos, né, que foi incluído aí para a gente fazer esse encontro hoje, tão agradável, tão bom. Agradecer a Valéria e a Ana Paula, meninas, venham cá, porque elas estão no estudo, a gente vem cá, né? E aí elas organizaram o nosso café. É pra ir.
Elas que organizaram o nosso café de hoje, também. E aí eu também queria agradecer a Carol. A Carol que teve a ideia ali de fazer o marcador de página, né? Fez o marcador pra gente. Vem cá, Carol. Agradecer também a Eliane e a Solange que estão nos estudando. Gente, esse é o nosso grupo de estudo. Solange e Eliane que também fazem parte. Elas são vergonha, elas são tímidas. Vem pra gente, a gente tá com fome. Não é nada tímido, não. Gente, aqui é parte do nosso grupo, tá? Infelizmente, questões familiares, a Raquel Busso não pôde vir. Tem duas pessoas de extrema, que a Cátia e o Fernando também não puderam, né? Também agradecer a Lili, né, pela participação dela, pela música. Ela já vai gravar para a gente ouvir mais em casa, né? Tá ok? E assim, agradecer. Eu só quis fazer esse seminário para poder falar um pouco, porque vocês sabem que com esse grupo aqui eu não consigo falar. Eu falar sozinho. A gente deixou por isso, né? Quero agradecer também ao Carlos Bertossi, que está aqui, veio de ex-presidente do CRE, veio de Ouro Fino, né? Participa com a gente aí do conselho, está aqui hoje. Agradecer ao NEF, né, por permitir esse estudo, e a gente está aqui hoje. Então, gente, obrigada. Né? A Vanessa está tirando uma foto. Não, estou fazendo muitas coisas. Né? Então, eu vou pedir, Lili, você pode cantar a música de novo? Não, não vou cantar, não. Pra gente finalizar. Alguém quer falar algo, gente? Não, só queria falar que o Carlos é o Jesus do grupo. A esposa de Jesus está aqui. Paulo? Eu sei falar, a doutrina espírita é tão fantástica porque ela nos motiva a ler, a estudar, né? Para nos conhecer. E a gente vendo, por exemplo, o trabalho da Joana de Ângeles e outros, nos encanta porque nos motiva a fazer. Porque se nós estamos numa casa espírita, quem nós atendemos aqui? Nós temos as pessoas que nos procuram, dá um atendimento da terra, outro para um passe, outro para uma troca de ideias, e sabendo que o mundo está complicado, né? E nós temos que estar preparados. O estudo é importante, porque senão não teria necessidade de estarmos aqui. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a disposição de vocês para esse trabalho bendito, e que assim façamos muito mais, porque nós temos que nos preparar mesmo, porque a batalha é dura, a espiritualidade está aí nos cobrando. Exatamente. E vamos ser felizes com isso. Obrigada, Paulo. Mais alguém? Quer falar por Pedrão? Vai, Cris. Pedrão também presente, gente. Eu quero agradecer também. É um trabalho fantástico, a Joana é de paz mesmo, né? E eu admiro muito esse trabalho de vocês e agradeço por terem nos convidado. Muito bom. Obrigada. Só Antônio José. A Marta, gente, né? E ela e o irmão aí já foram para a nossa casa, e aí tá voltando aos poucos, né? Marta vem participando aí, Continuando na né? casa. Continuando na família. Eu filho, gosto. Né? Então, gente, obrigada, tá? Então, vamos deixar a Lili cantar novamente, antes dela gravar, para a gente ouvir ao vivo, né? E a prece no final. Então, depois que a Lili cantar, o Carlos vai fazer uma prece. Eu pensei que ele ia cantar também. Ele é tímido. Olha, que história mais linda. Sinta que exemplo de luz. Nós
vamos nos transformar para falar coisas lindas sobre Joana, sobre amor. Outra vez nós aqui seu Cristo só lhe ensinou a morrer. E Joana naquela manhã nos afirma que ensinou a amar, vos amar. Foi demais. Recordações reluzentes, mil emoções diferentes. E novamente voltamos àquelas terras onde Jesus, falando do alto do monte, nos convidava a todos para ouvir. Íamos em multidões até onde ele se encontrava, mas um de nós, aquela que olhou nos seus olhos, continuou com ele, seguindo-o por todo sempre. Nos amedrontamos, deixamos para depois, e quando fomos até ele, já o tínhamos crucificado. E eis-nos aqui, Senhor, novamente, buscando o teu olhar, o olhar que encantou Joana de Cusa e fez com que a partir de então nasceste dentro do seu ser, do seu self, como aquela semente que nasce em boa terra. E nós, muitas vezes, nos deixamos sufocar pelos espinheiros do mundo que nos enceguecem, como Saulo, que nada entendia de espiritualidade, mas que ao olhá-lo na estrada de Damasco, pôde segui-lo por todo sempre. Queremos, Senhor, nesse instante, alguma migalha do teu amor, para que possamos ter a força necessária para ainda nessa existência querermos segui-lo verdadeiramente, no nosso íntimo, no nosso ser mais íntegro, desse Espírito que cada um de nós, nessa caminhada que se faz em plenitude. Agradecemos, Senhor, por colocar em nosso caminho o Evangelho como roteiro de vida. Kardec, que nos trouxe toda essa literatura que nos apontam como degraus de uma escada que nos leva a Ti. Possamos, Senhor, firmar um pacto nesse instante, um contrato contigo, de desta vez dizer sim, estou pronto,
quero seguir contigo. Abençoada seja esse espírito de nome Joana de Ângeles, nosso espírito amigo, que pedimos em teu nome, Senhor, que continue conosco, nos fortalecendo nos estudos, nos inspirando, nos auxiliando a assimilar todos esses conhecimentos dentro das nossas limitações, para abrirmos os nossos olhos, retirarmos as escamas, como fez Ananias a Saulo, e enxergarmos a Ti e encontrarmos o Teu olhar, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos para o nosso café fraterno.